E olha, a Polícia Federal informou em inquérito apresentado hoje ao STF que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime de prevaricação no caso Covaxin, da vacina indiana, a Covaxin. Vou voltar com os nossos analistas, Gustavo Uribe e também a Basília Rodrigues, para a gente falar sobre esse assunto. Primeiro, Uribe, acho bom a gente contextualizar um pouquinho esse caso, essa suspeita de prevaricação no caso da vacina, que foi apurado pela CPI da pandemia, no caso da compra daquela vacina indiana que acabou não sendo adquirida no final. É isso mesmo, Roberto. O que aconteceu no episódio? Os irmãos Miranda, Luiz Miranda, que é deputado federal, e Luiz Ricardo Miranda, que é servidor do Ministério da Saúde, encontraram indícios de irregularidades na compra da vacina da Covaxin. Lembramos, o governo federal chegou a assinar e empenhou o dinheiro, mas acabou não pagando, porque a Controladoria Geral da União, depois da CPI da pandemia, acabou cancelando o contrato. Eles dizem que foram até o Palácio da Alvorada e disseram para o presidente Jair Bolsonaro que havia indícios de irregularidade. O presidente Jair Bolsonaro, na época, segundo eles, não agiu, não comunicou à Polícia Federal. Só que, posteriormente, o Palácio do Planalto disse que o presidente Jair Bolsonaro comunicou ao então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que levou depois à estrutura do Ministério da Saúde, mas na época não encontraram irregularidades. O que diz o relatório da Polícia Federal? De que realmente os irmãos Miranda estiveram com o presidente Jair Bolsonaro, entregaram essas irregularidades e que o presidente Jair Bolsonaro não acionou a Polícia Federal. Mas o argumento é que não há materialidade para as denúncias feitas, ou seja, de que o presidente Jair Bolsonaro não teria como dever funcional levar adiante essas denúncias e que, portanto, não há materialidade para a denúncia. O delegado da Polícia Federal é bem claro, ele diz: nós não estamos avaliando se houve irregularidade ou não no contrato da Covaxin. Não cabe a nossa apuração nesse ponto. Cabe saber apenas se houve prevaricação do presidente. E aí ele apresenta alguns dados jurídicos, algumas posições também pregressas sobre avaliações nesse sentido, e ele diz que não seria dever funcional, então, do presidente investigar esse caso e que, portanto, não há uma prevaricação do presidente Jair Bolsonaro em relação à compra das vacinas da Covaxin. Muito bem contextualizado, Uribe. Agora eu vou passar para a Basília, para a gente tentar entender, Basília, o que vem daqui para frente. O que acontece, então, agora, depois disso? Pois é, a acusação continua existindo. Este é um inquérito que está sob a relatoria da ministra Rosa Weber, então caberá a ela a decisão de seguir adiante com as investigações ou não. A ministra já havia solicitado mais informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e também do Ministério da Saúde, dois órgãos aí para tratar das questões sanitárias e de saúde sobre esta vacina, a da Covaxin, sabe, os processos administrativos que os órgãos abriram para investigar a suposta irregularidade. Chama a atenção aí nesta conclusão do inquérito pela Polícia Federal o entendimento da polícia de que o presidente não tinha o que fazer, não era função, não era dever funcional do presidente Jair Bolsonaro levar adiante esta acusação levada pelos irmãos Miranda. O mesmo inquérito também conclui que não haveria necessidade nem mesmo de ouvir o presidente Jair Bolsonaro. Então, este é um ponto interessante a ser levado em consideração. Houve a investigação para saber se Bolsonaro errou em não informar ao Ministério da Saúde, supostamente, ou Controladoria Geral da União, o que recebeu de denúncia dos irmãos Miranda, e a PF chegou à conclusão de que, mesmo que Bolsonaro não tivesse agido, talvez ele não tenha agido como um cidadão, de levar adiante uma informação grave como essa, mas que, como presidente, não era atribuição mesmo dele fazer nada neste caso. Até é listado ali um conjunto de competências, né, do presidente da República, cerca de 30 atribuições do presidente que estão na Constituição Federal, e a PF quis dizer, olha, em nenhum momento fala sobre investigações a respeito de desvios de funcionários públicos no Ministério da Saúde. Eu conversei agora há pouco com o deputado federal Luiz Miranda, ele que é um dos principais personagens de toda essa história. Está muito indignado com a conclusão aí dos trabalhos da Polícia Federal, teceu algumas críticas ao presidente Jair Bolsonaro e saiu em defesa da PF. Ele disse que sempre defendeu e continuará defendendo a Polícia Federal,
mas discorda dessa decisão. É uma decisão no caráter investigativo, porque jurídico mesmo caberá à ministra relatora Rosa Weber. Vamos seguir acompanhando, então, essas investigações e também as reações, com certeza. Obrigada, Basília. Obrigada, Uribe. A gente volta a conversar daqui a pouquinho.